Portanto, todos esses bancos devem bloquear todos os bens do pseudo-juiz Alexandre de Moraes, além de cancelarem suas contas e não poderem prestar mais qualquer tipo de serviço. Apesar de eu estar falando incessantemente sobre esse assunto ao longo dos últimos meses, muitas pessoas estão me perguntando o que acontecerá agora ao pseudo-juiz Alexandre de Moraes. Pois bem, eu vou ler o que diz o Departamento do Tesouro dos Estados Unidos e aí eu vou explicar a Lei Magnitsky para que vocês entendam o que acontece a partir de agora. Primeiro, o comunicado do Departamento do Tesouro que diz assim: Washington, hoje, o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros, o FAC, do Departamento de Tesouro dos Estados Unidos, está sancionando o ministro do Supremo Tribunal Federal, STF, brasileiro, Alexandre de Moraes, que tem utilizado da sua posição para autorizar detenções arbitrárias antes dos julgamentos e suprimir a liberdade de expressão. Abre aspas. O ministro Alexandre de Moraes se autoproclamou juiz e júri em uma perseguição ilegal contra cidadãos e empresas dos Estados Unidos e do Brasil, declarou o secretário do Tesouro Scott Bessent. Alexandre de Moraes é responsável por uma campanha opressiva de censura, detenções arbitrárias que violam os direitos humanos e processos judiciais politizados, inclusive contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. Inclusive, a ação de hoje deixa claro que o Tesouro, o Departamento de Tesouro dos Estados Unidos, continuará responsabilizando aqueles que ameaçam os interesses dos Estados Unidos e as liberdades dos nossos cidadãos. A medida de hoje é tomada com base na Ordem Executiva 13.818, que dá seguimento e implementa a Lei Global Magnitsky de Responsabilização por Direitos Humanos e tem como alvo os autores de graves abusos de direitos humanos ao redor do mundo. Esta ação segue-se à revogação pelo Departamento de Estado dos Estados Unidos do visto de Alexandre de Moraes e seus familiares diretos em 18 de julho de 2025 por sua cumplicidade em uma campanha ilegal de censura contra pessoas nos Estados Unidos em solo americano. E é interessante porque muita gente não tinha entendido isso, mas o que o Departamento do Tesouro está dizendo aqui é que o Alexandre e os outros ministros e os seus familiares tiveram o seu visto cassado, naquele momento, pela campanha ilegal de censura contra pessoas nos Estados Unidos em solo americano, especificamente eu, Rodrigo Constantino e outros. Continua a proclamação. Abuso de poder judicial de Alexandre de Moraes. Alexandre de Moraes foi nomeado ao STF em 2017. Desde então, tornou-se um dos indivíduos mais poderosos do Brasil, exercendo enorme autoridade por meio da supervisão de investigações amplas conduzidas pelo STF. Moraes tem investigado, processado e reprimido pessoas que se manifestam com base em direitos protegidos pela Constituição dos Estados Unidos, submetendo repetidamente as vítimas a longas detenções preventivas sem apresentação de acusações formais. Lembra esse negócio de prisão preventiva sem acusação formal contra mim? Por meio de suas ações como ministro do STF, Moraes tem minado os direitos de liberdade de expressão de brasileiros e americanos. Em um caso notório, Moraes prendeu arbitrariamente um jornalista por mais de um ano como retaliação pelo exercício da liberdade de expressão. Moraes tem mirado políticos da oposição, incluindo o ex-presidente Jair Bolsonaro, jornalistas, blogueiros, sei lá, ex-comentaristas da Jovem Pan, essas coisas, jornais, plataformas de redes sociais dos Estados Unidos e outras empresas norte-americanas e internacionais. Jornalistas e cidadãos dos Estados Unidos também têm sido alvo de sua atuação extraterritorial. Moraes impôs detenções preventivas, emitiu diversos mandados de prisão contra os jornalistas e usuários de redes sociais, alguns deles com base nos Estados Unidos. Ele também ordenou diretamente que plataformas de redes sociais norte-americanas bloqueassem ou removessem centenas de contas, muitas vezes pertencentes a seus críticos e a opositores do governo brasileiro, inclusive cidadãos americanos. Olha o Constantino aí. Moraes congelou ativos e revogou passaportes dos seus críticos, baniu contas nas redes sociais, ordenou à Polícia Federal que invadisse a casa dos seus opositores, viva a Terça Livre, apreendesse seus pertences e os colocasse em detenção preventiva.
Alexandre de Moraes está sendo sancionado com base na ordem executiva 13.818 por ser uma pessoa estrangeira responsável, cúmplice ou envolvida direto ou indiretamente em graves abusos de direitos humanos. Continua a proclamação. Lei Global Magnitsky. Com base na Lei Global Magnitsky de Responsabilização por Direitos Humanos, a Ordem Executiva 13.818 foi emitida em 20 de dezembro de 2017, em reconhecimento de que a prevalência de abusos de direitos humanos e corrupção com origem total ou parcialmente fora dos Estados Unidos havia alcançado tal magnitude e gravidade que passou a ameaçar a estabilidade dos sistemas políticos e econômicos internacionais. Abusos de direitos humanos e corrupção minam os valores que formam a base essencial de sociedades estáveis, seguras e funcionais, causam impactos devastadores sobre indivíduos, enfraquecem instituições democráticas, degradam o Estado de Direito, perpetuam conflitos violentos, facilitam a atuação de indivíduos perigosos e comprometem os mercados econômicos. Alô, pessoal da Faria Lima, economia. Os Estados Unidos buscam impor consequências tangíveis e significativas àqueles que cometem graves abusos de direitos humanos ou praticam corrupção, bem como proteger seu sistema financeiro contra o uso indevido por essas mesmas pessoas. Aí a proclamação vai para implicações das sanções. Como resultado da medida de hoje, todos os bens e interesses em bens da pessoa designada ou bloqueada acima, que estejam nos Estados Unidos ou sob posse e controle de pessoas norte-americanas, estão bloqueados e devem ser reportados ao OFAC. E eu faço aqui uma interrupção na leitura para explicar o seguinte: esse termo pessoas norte-americanas é uma tradução do termo US person, mas isso não quer dizer apenas americanos ou pessoas que vivem nos Estados Unidos. Importante essa distinção. Muito pelo contrário. Segundo a lei Magnitsky, existe uma definição, né? Uma pessoa norte-americana, um US person, significa qualquer cidadão ou estrangeiro legalmente admitido à residência permanente dos Estados Unidos, ou, e aqui que fica importante, qualquer entidade organizada sob a lei dos Estados Unidos ou em qualquer jurisdição dentro dos Estados Unidos, inclusive divisões estrangeiras dessa entidade. Isso quer dizer que toda e qualquer empresa... Mira Leitão, essa parte é para você. Alguém... Eu sempre peço aqui o programa. Mande o programa para os seus amigos e para os seus inimigos. Mira Leitoa, essa parte do programa é para você. Alguém manda o programa para Mira Leitoa? Me faz essa gentileza aí, quem tiver o contato da Leitoa, manda para ela este trecho do programa. Porque o que diz a lei Magnitsky é que toda e qualquer empresa que esteja organizada sob as leis americanas deve, obrigatoriamente, congelar os bens do Alexandre de Moraes e cumprir as sanções ou OFAC advindas da lei Magnitsky. Para ficar mais didático, eu vou pegar, dois fantochezinhos e falar: olá, eu sou o OFAC, eu sou o escritório de operações do exterior do Departamento do Tesouro. Oi, OFAC, eu sou o Banco do Brasil. Pois é, então, Banco do Brasil, vocês têm que congelar os bens do Alexandre de Moraes. Ora, mas senhores OFAC, nós não somos um banco americano. Pois é, mas vocês têm empresa constituída nos Estados Unidos. Ah, que chato! Então vamos ter que cancelar. Deixa eu dar o exemplo, eu acho que assim, talvez, com teatrinhos, talvez a Mira Leitão entenda. Vou tentar ser mais didático. Vocês querem alguns exemplos de empresas brasileiras que também estão debaixo da jurisdição americana e, portanto, enquadradas como US person pela lei Magnitsky, devendo, então, cumprir a partir de agora as sanções impostas pelos Estados Unidos? Eu acabei de citar o Banco do Brasil, porque o Banco do Brasil tem a presença física nos Estados Unidos por meio do Banco do Brasil New York Branch e a subsidiária BB America's Bank, na Flórida. Então é o seguinte, executivos do Banco do Brasil vão ter que bloquear os bens do Alexandre. Outro exemplo, Itaú. Itaú possui ampla estrutura nos Estados Unidos, opera um ramo bancário em Nova York, uma agência em Miami, várias subsidiárias americanas, a corretora BB, a USA Securities Inc., a gestora Itaú
USA Asset Management. Além disso, a controladora chilena Itaú Corpbanca também mantém uma filial em Nova York. Então, o pessoal da Faria Lima, que trabalha no Itaú, só para avisar, tem que cumprir lei Magnitsky. Bradesco opera diretamente nos Estados Unidos, meio de 4 entidades. O Bradesco, New York Branch, a corretora Bradesco Securities Inc., em Nova York, além do banco Bradesco BAC, Flórida, e a sua subsidiária de investimentos, também sediada na Flórida. Então, Bradesco também cumpre sanções. BTG Pactual, do André Esteves, um abraço, que adora encontrar os ministros do Supremo Tribunal Federal, que teve agora na Gilmar Palusa. Eu sei que o BTG também opera dos Estados Unidos através de subsidiárias integrantes registradas no país. Eu estou falando aqui da corretora BTG Pactual US Capital LLC, lá em Delaware, com escritório em Nova York. Eu estou falando aqui também, André Esteves, da gestora que a BTG possui aqui nos Estados Unidos, aquela que recentemente anunciou a aquisição de um banco americano, né, o MY Safra Bank, para expandir operações nos Estados Unidos. Pois é, BTG Pactual, também US Person. Ah, não, mas Santander. Não, Santander também opera o Santander Bank N.A. nos Estados Unidos. A XP, a maior corretora do Brasil, que abriu os escritórios em Nova York, Miami, para atender clientes internacionais, estabeleceu a subsidiária XP Investments US LLC. Essa mesma XP que tem ações negociadas na Nasdaq e que, portanto, também é US Person. Seria uma pena se as ações da XP derretessem por eles não cumprirem as sanções americanas. Só estou citando aqui alguns exemplos. Todos esses bancos que eu citei são US Person pela definição estabelecida pela lei Magnitsky. Portanto, todos esses bancos devem bloquear todos os bens do pseudo-juiz Alexandre de Moraes, além de cancelarem suas contas e não poderem prestar mais qualquer tipo de serviço. E eu não estou falando apenas de bancos. Em tese, Alexandre não pode nem comprar picanha Friboi, que a JBS é a mesma JBS dos irmãos Batista, etc. Também é uma US person. Trump voltou à presidência, e isso é um alívio, sem dúvida. Mas o que isso muda no Brasil? Nada, se ninguém fizer nada. A verdade é que a esperança não pode virar passividade. As coisas não vão se resolver sozinhas, e muito menos com textão e xingamento nas redes sociais. Não espere que alguém venha salvar o país por você. Se você não agir, ninguém vai. Eu estou fazendo a minha parte. Eu larguei tudo para me dedicar a isso. Mas sem apoio, esse trabalho simplesmente não continua. Quer saber como pode ajudar sem sair da sua rotina, sem sair da sua vida? Simples. Apoie quem está na linha de frente. Acesse www.paulofigueiredoshow.com/apoie e com apenas $5 por mês você mantém esse trabalho vivo. Se você puder mais, considere a possibilidade de se tornar meu patrono Gold e tenha acesso ao meu grupo privado no WhatsApp, onde você participa das discussões que guiam o conteúdo e muito mais. A diferença entre quem só assiste e quem faz parte da mudança é a atitude.